Então vamos dar início agora a mais um capítulo da nossa websérie 3 dúvidas comuns respondidas por mim, advogado Ricardo Reis. E esse vídeo de hoje é muito importante para você que está sendo cobrado, amigo. Você tem que ficar atento porque quem paga mal paga duas vezes. Então preste muita atenção nesses 3 pontos que eu vou explicar para você agora. Então vamos lá. É muito comum hoje em dia o quê? Você está devendo para um banco, deve para uma certa pessoa, daqui a pouco você começa a ser cobrado por uma empresa de cobrança, por um advogado, e eles falam o quê? Comprei a sua dívida. Então, uma das dúvidas muito comum é o quê? Doutor, o banco pode vender a minha dívida? A resposta é sim. O credor ele pode vender a sua dívida, tá certo? E ele não precisa da sua autorização para vender essa dívida. Aquele que comprou, ele deve notificar você da venda da dívida, para você não pagar para a pessoa errada. Que veja só, vamos supor, esse aqui, o Banco do Brasil, vendeu essa dívida para uma empresa de cobrança. Daqui a pouco você começa a ser cobrado por uma empresa de cobrança. Você vai pagar para quem? Se você não foi notificado, você deve pagar para o credor original, ou seja, o Banco do Brasil. Agora, se o novo credor te notificou da venda da dívida, você deve pagar para ele, porque quem paga mal paga duas vezes. Além disso, as pessoas perguntam muito: doutor, essa dívida dura para sempre? Não, amigo, não existe dívida que dure para sempre. Toda dívida acaba, toda dívida prescreve. E nesse vídeo ainda eu vou contar para você como você vai contar esse prazo para você saber dos seus direitos, para você estar ciente que você paga uma dívida prescrita, uma dívida caduca, se você quiser. Quem paga mal, paga duas vezes. Então tá, agora você já sabe que a dívida pode ser vendida. Então você está lá numa boa em casa e recebe uma cobrança de uma empresa de cobrança. E esse é o segundo ponto que nós vamos conversar. Essa empresa de cobrança, ela pode te cobrar? Sim, ela está no direito dela de te cobrar, mas ela está nesse direito se ela tiver uma procuração para cobrar essa dívida ou se ela for real proprietária dessa dívida. Por isso você deve prestar muita atenção nesse ponto. Veja só, sempre quando você for cobrado por alguém que você não contraiu aquela dívida, você tem alguns direitos. E veja só, o primeiro direito é receber uma planilha onde ele demonstre de forma clara todas as informações daquela dívida. O dia que a dívida foi feita, com quem ela foi feita, a atualização da dívida, o que está sendo cobrado, juros, correção monetárias, honorários de cobrança, honorário advocatício. Você tem o direito de receber tudo isso por escrito, tá certo? Além do que, você tem direito também à identificação daquela pessoa que está te cobrando, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Ela tem que se apresentar para você, dar o nome dela e o CPF e o CNPJ. Isso é um direito novo previsto no Código de Defesa do Consumidor. E foi muito importante a inscrição desse direito lá no Código de Defesa do Consumidor, porque tem muito estelionatário que acha informação por aí, compra essas informações e começa a cobrar da pessoa. A pessoa paga para a pessoa errado e quem paga mal paga duas vezes. Então vamos agora para o terceiro ponto que você deve estar atento. Conforme eu já expliquei para você, toda dívida prescreve, toda dívida caduca. Não existe dívida que dure para sempre, tá certo? E como é que conta esse prazo de prescrição da dívida? Esse é justamente o terceiro ponto que nós vamos conversar agora. Então veja só, as dívidas mais comuns como luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, essas dívidas em geral, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? E como é que conta esse prazo? Está aqui o prazo de 5 anos, então a partir do dia seguinte do vencimento, a prescrição começa a caminhar, tá certo? Antes da prescrição, o credor ele pode cobrar na justiça, ele pode inscrever o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, colocar o seu nome lá na lista negra do Banco Central e protestar o seu nome também. Depois da prescrição, ele não pode fazer nada disso, tá certo? Então você deve estar atento. Se a dívida prescreveu,
você não é obrigado a pagar essa dívida. Ela se transforma numa dívida natural. É uma dívida de honra se você paga, se você quiser. Se você fica incomodado com essa informação, amigo, você pague suas dívidas prescritas, tá certo? Agora, um ponto que você deve estar muito atento é o seguinte, veja só, tá aqui, caminhando a prescrição. Aí o banco, o credor, ele vendeu a sua dívida. O prazo de prescrição volta para o começo? Não, amigo, não volta para o começo, tá certo? Então você deve estar muito atento a isso. Se o credor vendeu uma dívida prescrita, a dívida continua prescrita. Então, quando você for cobrado por alguém, você deve saber exatamente a data que essa dívida foi contraída, você conta a prescrição e você já sabe que você paga, se você quiser, a dívida prescrita. Agora preste muita atenção nesse final. É o seguinte, as empresas de cobrança, elas pegam pesada e muitas das vezes mentem para o consumidor, dizendo você vai ser preso por causa dessa dívida. A pessoa se desespera, vai lá e faz um acordo dessa dívida prescrita. Quando você faz um acordo dessa dívida prescrita, quando você paga uma dívida prescrita, você pagou o bem e não pode reclamar do que você fez. Você renunciou à prescrição, foi lá e pagou. Se você fez um acordo, você tem que cumprir esse acordo. Então preste muita atenção nos seus direitos. Se esse vídeo foi importante para você, considere inscrever-se no nosso canal apertando o botão clique aqui. Assim você receberá diariamente informações de qualidade para você exercer a cidadania. Aperte agora o botão clique aqui que aparece na sua tela e inscreva-se.